Boa noite, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Tudo bem, meus queridos? Hoje uma segunda-feira linda, maravilhosa. Nós estamos aqui mais uma vez para o nosso Escola de Discipulado e Evangelismo. A aula de hoje ela vai ser bem didática, por isso senta aí, pega seu celular, seu tablet, ou liga a sua televisão, pega um bloco de anotações, lápis, caneta. Vamos anotando, vamos passo a passo. Deixa eu ver quem está na área aqui. Opa, em primeiro lugar lá, pastorzão, João Tiburcio Camargo, Pai do Senhor. Queridão, o pastor João, ele fez aniversário ontem, gente. Ontem fomos lá em Francisco Morato cantar parabéns ao nosso querido pastor João, lá de Francisco Morato. Ontem assoprou mais uma velhinha, uma só, olha as duas, né? Ele é meu discípulo, em cima do bolo dele tinha 2 pontos de interrogação. Ele aprendeu, né, João? A festa ontem estava boa. Ele não pensava e não esperava que nós fôssemos lá, mas nós chegamos de surpresa. Foi uma benção maravilhosa. O churrasco, gente, o Quinho, para fazer um churrasco, ele é um mestre, né? E outra, meu querido, eu comi ontem a coisa que eu mais gosto ali naquela casa. A maionese da mãe Cida, pastora Cida. Meus queridos, se vocês não comeram ainda a maionese da pastora Cida, vocês têm que comer, meu filho, é da hora. Realmente chegamos lá, aquela maionese me esperando, foi uma benção. Imagina se eu não levei uma tapuazinha para casa, mas é lógico. Parabéns, meu querido, que Deus abençoe você, a sua igreja aí e toda a sua família linda, maravilhosa. Edinho, boa noite, querido. Já está em casa? Tudo bem? Deus abençoe. Aí, Débora, a Debrinha está aí também. Aí, Edson, está dando trabalho, a Débora? Sim ou não? Não, né? Ela é boazinha, né? Ei, Debrinha, você é benção. Elaine Ferreira, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe nesta noite linda. Vovozona, vovozona Evanice Oliveira. Como é que está em casa, minha querida? Tudo bem? Deus abençoe grandemente. Deixa eu ver quem mais. Cida Nogueira. Cidinha, como é que está? Tudo bem em casa? Como é que está a netaiada, hein? Deus abençoe. Diná Batista, nossa obreira lá de Francisco Morato. Ela não perde uma. Diná Batista, Deus abençoe. Boa noite a todos os irmãos. Grande Lady Zu, aí a Lady Zu deu a volta por cima, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Ei, Lady Zu, tem um tempo atrás você estava aí meio, né? Agora a Lady Zu está toda florida, é isso aí, só no dedinho assim, ó, só no dedinho. Ei, Lady Zu, ser benção pura. Cida, benção de Deus nas nossas vidas. Cida, você é a pastora Cida aí, Cida, é benção, hein? Já fiz o seu merchandise aqui, hein? Daqui a pouco vão estar encomendando a sua maionese. Rosana, paz do Senhor, tudo bem, Rosaninha? Como é que está você? E o Gilson, como é que está? E o Luquinhas? Os homens da tua vida, amém? Deus abençoe grandemente. Deixa eu ver aqui, parabéns, pastor João. Deus abençoe e dê muita saúde. Bruninha, como é que está minha mascotinha? Você está boa? Aí, a vitória é sua, crê nisso, crê e verá a glória de Deus. Deus te abençoe. Débora, Debrinha está se justificando. Eu sou boazinha. Será? Mas eu acredito mesmo que você é bênção. Aliás, você nasceu para isso, né? Vamos lá, meus queridos. Inclusive, nós mandamos para vocês aí uns anexos aí. Eu creio que vai dar para vocês verem, né? No pessoal, no WhatsApp, eu mandei um anexozinho, porque não deu para a gente fazer como é que fala lá, Marcão? Escanear. Não deu, fiz tudo, porque você escaneando, aí dá para você trabalhar melhor. Eu fiquei mais ou menos umas 2 horas mexendo naquilo lá, não consegui, então passei a mão na máquina e fotografei e mandei para vocês. Pelo menos vocês não vão ficar à deriva, né? Mas o Marcão já pode começar. Deixa eu ler aqui, Marcão. Mateus capítulo 10, quando Jesus mandou a primeira comitiva, né? Enviou os 12 em uma missão de evangelizar, de pregar a palavra de Deus.
num sentido bem completo, né? Orando, expulsando, tudo no gerúndio, né? Jesus andava assim, pregando, ensinando e curando. Pregando, ensinando e curando. Quando ele não estava curando, estava ensinando. Quando ele não estava ensinando, ele estava pregando. Esse era o tripé em que Jesus Cristo assentou o seu ministério. E ele então deu ordem aos seus apóstolos para que eles pudessem reproduzi-lo, fazer a mesma coisa que ele. Discípulo é fazer a mesma coisa que o mestre. Para isso, ele deu poder, para isso ele enviou o Espírito Santo, para que nos desse ousadia, coragem, poder para quê? Para testemunhar o Evangelho com ousadia, com coragem, crendo na palavra, tornando a palavra viva, né? Então, Jesus, chamando para si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder, olha, sobre o quê? Sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doença, e enfermidade, né? Não ficou só restrito a eles, foi enviado da mesma maneira que o Pai me enviou, enviou a vós, né? A mesma unção que está nos discípulos, nos apóstolos, está na igreja, essa é a herança da igreja, né? E são o nome desses 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e ele deu ordem específica: não ireis, não entreis pelos caminhos dos gentios, e nem entreis na cidade do samaritano. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. E ao andar pregando, ensinando, curai os enfermos. Você percebeu aqui? Jesus deu ordem específica para nós curarmos os enfermos. Não é Jesus quem cura, somos nós. Mas nós transferimos para ele. Ó Senhor, cura, ó Senhor, faz. O Senhor vai dizer: mas que coisa, eu transferi para vocês. Eu dei autoridade sobre todas as coisas, para que vocês orassem pelos enfermos, para que vocês expulsassem o demônio. Mas hoje em dia, com frigir dos ovos, depois de 2000 anos de heresia, de manipulação, hoje nós estamos aí, esse evangelho água com açúcar, esse evangelho de mistura, em que nós ficamos sem a nossa verdadeira identidade. Precisamos resgatar a nossa identidade, e a nossa identidade é o poder do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida do cristão, né? Curai os enfermos, limpai os leprosos, tudo no imperativo, tá vendo? Ó, curai, limpai, ressuscitai, expulsai, de graça recebeste, de graça dai. Amém? Que bênção, né, Marcão? Você já pensou nisso, Marcão? É você que tem que orar pelo enfermo? Sim ou não? Mas o que nós fazemos? Transferimos para outra pessoa. Chama o pastor, chama o bispo, chama o apóstolo, chama fulano de tal, chama a irmã Mariazinha. Não, irmão. É você. Eu estou dizendo isso por experiência. Lá no meu serviço, onde eu trabalhava, uma moça ficou endemoniada. Eu era novinho, nem batizado era. Mas eu já tinha lido o Evangelho 2 vezes, eu já tinha lido sobre isso. Estava frequentando a igreja agora há pouco tempo, nem batizado e nem na escolinha de doutrina eu estava. Mas quando aquela moça ficou endemoniada, a noiva de um amigo meu, ele falou para mim, eu já tinha falado antes, avisando, falando que acontecia esse fato com a noiva dele. E eu, com a pouca experiência que eu tinha, falei: bom, isso daí é um espírito imundo. É um espírito imundo. Dito e feito, esse fato aconteceu lá na fábrica onde nós trabalhávamos. Ela passou mal no serviço dela e foi para a fábrica onde ele trabalhava, logicamente o noivo dela, né? E logicamente ela ficou no andar de cima, que é a casa, que era a casa dos nossos patrões, a loja embaixo e no fundo a fábrica, né? E eu estou tranquilo, não estou nem aí, não estou nem aí, meu filho, não estou nem aí, não sou pastor, não sou presbítero, não estou nem aí, né? Mas na hora que deu meio-dia, todo mundo vai lá na chapeira para pegar o marmitão. Peguei meu marmitão,
Cheguei no refeitório da mesa, como igual essa aqui, um aqui, dois lá, mais outro aqui, e a gente tinha mania de trocar mistura. Vocês sabem, quem for marmiteiro sabe, né? Abri a minha marmita, quando eu abri a minha marmita, fez... Perdeu. Fiquei sem fome na hora. Abri a marmita, o Espírito Santo de Deus disse, sobe lá. Opa, sobe lá. Eu sobe lá fazer o quê? Você está entendendo? Eu estou dando essa pequena introdução para você ver que hoje em dia até nós fazemos aquela comparação, né, Marcão? De membro de banco com um discípulo. Então nós estamos arraigados no membro de banco e não abrimos mão. Mas quando chegarmos lá, ele vai pedir conta disso daí. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Sabe por quê? Naquele dia muita gente vai chegar e vai devolver o talento. Ó, Senhor, o talento que você me deu, ó, está aqui, está devolvendo. Não é para devolver não, é para negociar, é para granjear, é para colocar em investimento, é para colocar o dom em atividade, é para despertar o dom que é em ti. Está na hora de deixarmos de ser pacatos, exatamente, né? Leigos não. A Bíblia diz que nós não recebemos espírito de covardia e nem de temor, mas de ousadia e poder. Ousadia. O cristão, ele é ousado porque ele tem o Espírito Santo de Deus e ele é discípulo. Então aqui, nessa minha pequena introdução, eu sou leigo, querido. O que eu vou fazer lá? Mas eu quero almoçar, abrir a marmita de novo, fechou. O Espírito Santo de Deus disse, sobe. Eu já sabia, eu passei a mão no meu Novo Testamentozinho, enfiei aqui no bolso. A minha espada, muita gente falava que era canivete. Espada era isso aqui. O Novo Testamento pequeno era canivete, mas funcionava. No Novo Testamento enfiei aqui no bolso, ó. Vamos lá, fechei minha marmita, vamos lá. Conclusão. Eu não sabia a bulufa, não sabia quem é que estava ali, quem é que deixava de estar. Mas o que o Espírito Santo de Deus fez em 45 minutos? Olha lá, hein? Levei 45 minutos para entender o que estava acontecendo. Por isso que o Espírito Santo de Deus nos guiará toda a verdade. Ele é o nosso mentor, ele é o nosso guia. Se a igreja ficar só dependendo de mensagenzinhas, ou de escola bíblica dominical, a igreja não, os membros, a igreja está no que está, nesse marasmo. Cada cristão tem que ter o seu momento de devocional, de estar meditando, orando, sozinho, a sós. Eu tenho uma admiradora, admiro uma pessoa muito, não é porque é minha filha, não, a Luciana. Você olha lá de madrugada, ela está lá, ó, está lá fazendo devocional. Daqui a pouco você olha lá, ela está lá, ó, fazendo devocional. Ela é uma pessoa dedicada, ela lê a palavra, ela medita na palavra. Ela tem uma vida cristã com Deus, né? Isso é importante. É isso que faz parte do discipulado. Isso faz parte de uma vida cristã abundante. Não é simplesmente vir na igreja, pegar a Bíblia para vir na igreja e depois que chega em casa, joga a Bíblia no canto e continua vivendo a sua vidinha, né? E deixa a vida se levar, né? Mas não, há uma responsabilidade nisso. Depois de 45 minutos, quando aquele espírito maligno foi expulso na autoridade do nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus disse, aprendeu? Eu falei, aprendi, acabou, a partir daí, meu filho. E quando eu cheguei na escola dominical no domingo, para contar o testemunho, o presbítero, que era o professor da escola dominical, quando eu pedi a oportunidade e contei a bênção, toda a classe de 25 alunos ficaram olhando para a minha cara igual assombração. E eu contando, detalhe, mas aí me disseram, você não podia fazer isso. Ó o sistema. Quando o reino de Deus diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o próprio Espírito Santo de Deus vai lá, me leva no campo de treinamento, me dá treinamento, mas quando chega dentro do bendito sistema, você não podia fazer isso. Tinha que ter uma pessoa responsável. Quem? Tinha que ter um obreiro, um presbítero, um pastor, mas isso aí deve acontecer com o neófito, com aquele que não tem vida cristã, com aquele que não tem espiritualidade. Eu, apesar de não saber muita coisa, eu já era nascido de novo, tinha muita comunhão com o Espírito Santo de Deus, tinha vida cristã, né? Então, isso daí, muitos ficaram assim, olhando, abismados, como que dizendo, mas você foi louco, você não podia fazer isso. Eu falei, gente, eu não fui porque eu quis.
Eu queria traçar minha marmita. Eu estava com fome. Mas o Espírito Santo de Deus tirou o apetite e falou, sobe. E falou 2 vezes, sobe. Eu já sei a voz dele, já sei quando ele fala. Eu fui, eu obedeci. Tudo que ele mandou fazer, eu fiz. É essa a vida do cristão. O cristão é guiado, temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, não por dogmas ou preceitos. Né? Temos que aprender a dar primazia ao Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos ver as coisas funcionando. Aí o Marcão vai, né, Marcão? Vem cá, chega perto de mim aqui. Marcão, pega aqui na minha mão. Você vai expulsar demônio, hein? Vai orar pelos enfermos. E vai evangelizar no nome de Jesus. Amém? E quando isso acontecer, você vai falar, pastorzão, está acontecendo. Aonde? Aqui na firma. Aonde? Aqui. Amém. A coisa foi tão fácil, pastor. Não pensei que fosse fácil. Quando o Espírito Santo está em você, as coisas ficam fáceis. Amém? O que você quer aqui? Pastor, só dá uma olhadinha no microfone. Lá vem ele, lá vem ele. Esse técnico aqui é uma benção. Eu estou estrangulando a caixinha aqui do... tem chave minha aí? Deixa eu mudar de posição. Muda aí, querido, muda aí. Vamos lá, meus amados. Agora vamos entrar lá na unidade 2. Nessa unidade 2, gente, por isso que eu falei, é bem didática. Por que didática? É passo a passo, devagar. Gente, tem muita gente que vai na escola dominical, não leva a Bíblia. Vai na escola dominical, não leva caderno, bloco de anotação. Vem no culto à noite e não traz bloco de anotação. Eu não vou dizer, mas aqui na igreja só tem 1 ou 2 ou 3 pessoas que anotam. Anotam sim, o sermão de tal dia, tal, papapá, anotam. Agora a maioria fica ouvindo. Você sabe que 80% daquilo, você escuta 100%. E desses 100%, 80% você perde. E vai, vazio, acabou, esquece. Só retém, 20%. E desse 20%, se você não trabalhar, então nós estamos fazendo essa escola de ministério, ensinando passo a passo como evangelizar, a visão do discípulo, e o discípulo e a Bíblia, o discípulo e o Espírito Santo. E nós vamos assim paulatinamente. Então você que já é cristão, já tem Jesus no coração, não seria bom obedecer? Ele mandou todos, não é só missionário, obreiros, não. É toda a igreja, e você faz parte da igreja, né? Vamos lá, a unidade 2, Marcos, se você puder soltar aí, você vai comunicar o evangelho. O que é comunicar? Comunicação é você falar, né? Numa sala, numa rodinha de bate-papo. Eu fazia isso com muita facilidade. Nunca esquecendo o meu Novo Testamentozinho aqui no bolso. Estava aqui a me auxiliar. Qualquer coisa, eu estava falando, qualquer dúvida, eu aqui consultava. E muitas das coisas que eu estava falando, eu sei que estou falando porque eu li. Eu li 1, li 2, eu memorizei, então eu sei o que eu estou falando. Então, quando você está conversando com uma pessoa, você tem que conversar com convicção, com confiança, com tranquilidade. Você não está falando de uma pessoa estranha. Esse é o primeiro passo, você está falando de uma pessoa que você conhece. Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. E quando você vai falar de uma pessoa, você fala com conhecimento de causa. E se alguém perguntar, você conhece? Ele vai dizer sim. Onde eu trabalhava, tinha lá uma secretária, e de vez em quando dá uma oportunidade, né, eu chegava ali no escritório e lá estou eu falando de Jesus. A primeira oportunidade eu estou falando de Jesus, né? E ela me parece que era do movimento carismático, né? E eu falava Jesus, 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 Jesus Cristo, Jesus. Ela olhou para mim e falou assim, olha, você não pode falar assim do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei, por que eu não posso? É falta de respeito. Isso que você está fazendo é falta de respeito. Eu falei, mas como é respeito? Você fala Jesus Cristo, Jesus, não. É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falei, eu sei que Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas para mim, Ele é Jesus Cristo. Ela falou assim, isso daí é falta de respeito. Eu falei, isso não é falta de respeito, isso chama-se intimidade. Eu conheço Ele, você conhece? Olha o evangelismo, aos níveis que vai a conversa. Eu conheço Ele, e você? Você conhece?
Você conhece de ouvir falar, você conhece por religião, né? Não que eu não estou tratando com respeito, não. Estou tratando com intimidade, porque eu o conheço e ele me conhece. Ele me conhece primeiro, porque foi ele que me buscou. Então é evidente que eu tenho obrigação de andar com ele e de ter com ele comunhão, e com seu Espírito e com sua palavra. É comer a palavra, meditar a palavra, está aqui na boca, está no coração. Vamos lá. Ao terminar, você vai comunicar. Marcão está aí aparecendo? Vai comunicar o Evangelho. Ao terminar esta unidade, são por unidade, já pulei a primeira, né, mas vou na segunda. Ao terminar essa unidade, você deverá ser capaz de responder o que é comunicar o Evangelho, o que se deve falar sobre Cristo e quais as condições para se receber Jesus Cristo como Senhor. Como Senhor, vírgula, e Salvador. São duas posições. Ele é Senhor e é Salvador. Ele é Salvador e Senhor. Eu poderia estar, evidentemente, preparando essa apostila para aqueles que estiverem interessados. Pastor, manda para mim, pastor, manda para mim. E se você vem de quinta-feira e se você vem de domingo, você poderá estar pegando no nome de Jesus. E também, como está aí no teu WhatsApp, você tem condições de baixar através do PDF, né, Marcão? Isso, está tudo lá, é só você baixar e puxar, ok? Você está contente por ter aprendido que evangelizar é trabalhar junto com o Espírito Santo para comunicar o Evangelho? Imaginemos umas cenas assim, olha, é importante a comunicação do Evangelho, porque você vai estar trabalhando junto com o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar as coordenadas, que vai te inspirar, que vai te iluminar, que vai te dar ousadia e outras coisitas mais, né? Agora imaginemos uma cena como essa aqui, olha. Hoje, você, como já aconteceu muitas vezes comigo, né? No sábado, além de trabalhar o dia todo, eu me sentia na obrigação de no sábado, de manhã ou à tarde, tirar para evangelizar. E eu tirava para evangelizar. Ali no Jaçanã tinha uma feira que começava lá embaixo, no Tanque Velho, e terminava na Guapira, fazia um L. Eu pegava 1000 folhetos lá da igreja e começava lá embaixo. Feira assim, era muito popular aquela feira, como feira de domingo. Eu ia de banco em banco, ali, ó, dando folheto, evangelizando, até chegar no fim. Terminava, passava na barraca de pastel, pá, e ó, acabou. Então isso passa a ser o quê? Uma normalidade. Agora, não sei quantas vidas foram alcançadas por um folheto. Se uma foi, já é o bastante, né? Então, vamos lá. Hoje vou evangelizar. Acho que vou aproveitar a hora do cafezinho. Olha, a hora do cafezinho. Será o quê? 15 minutos. Nesses 15 minutos, quantas coisas? Dependendo do lugar que você trabalha, né? Dependendo, evidentemente, do local de trabalho. É lugar que é acessível, é fácil, é lugar em que você tenha amizade com as pessoas, né? Isso facilita bastante. Tem amigos, né? Então, nessa conversa com amigos que estão lá, hoje sendo domingo, um tirando sarro da cara do outro, porque seu time perdeu, porque o time ganhou. E você não vai escapar, talvez, de uma pequena gozaçãozinha, porque você torce também por um clube. Eu torço por um clube, torcia, mas mesmo na época ouro do futebol, que o Pelé jogava, que Ademir da Guia jogava, Djalma Santos, e Dudu, Rivelino, todo esse pessoalzinho aí, a academia, a Palmeiras era academia, o Corinthians, então era um timaço. Num time não tinha só um craque, tinha 3, 4, 5, 3, 4, 5, então era... E o pessoal ia assistir o jogo daqui do Bom Retiro, o pessoal ia no Pacaembu. Quando tinha jogo Corinthians e Palmeiras, era fogo, a turma ia, mas terminava o expediente, a turma ia a pé, Barra Funda ali, está lá. E no dia seguinte todo mundo eufórico. Eu era santista, tinha muito motivo de ir e nunca vi Pelé jogar, Mas também nunca fui aquele fanático. Só os camaradas tiravam uma comigo de vez em quando, diziam, seu time perdeu, de novo seu time perdeu. Mas entre os outros,
eles tinham mais afinidade de gozar, de tirar aquele sarrinho, mas eram meus amigos, que eu trabalhava com ele há muito tempo. Mas numa discussãozinha dessa, numa brecha, num hiato, numa tréguazinha dessa, sempre aparecia um momento. Aí o indivíduo fala, esqueci, você é crente, né? Você agora é crente. Não tem problema não, eu torço, mas não sou fanático, eu torço, mas não estou morrendo de amores, não estou nem aí. Eu torço porque, veja bem, como todo mundo faz, né? E outro já aproveitava e também não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver, porque eu sou crente, não posso ter simpatia por um time, não posso, mas não estou lá na galera gritando, porque o meu time, minha seleção, eu já logo arrebentava. Minha seleção é Moisés, a minha seleção é Abraão, Isaac, Jacó, Elias, e já começava. Eles já ficavam assim, mas quem são esses aí? Você não conhece quem é Moisés, rapaz? Não conhece quem é Abraão? Não conhece quem... Não, peraí, já vou te explicar. Já havia sempre uma ponta aberta para evangelizar. E sem que eles percebessem, eu estava ali evangelizando. Porque eu falei nomes que eles não conheciam. Eu falava, essa é a minha seleção, começa aqui. E o comandante, o técnico é Espírito Santo. O técnico é Espírito Santo. Eu já ficava assim, eu não conheço isso daí. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso daí. E muitos deles falavam assim, é mesmo, que coisa interessante. Que time é esse? Pronto, estou falando de futebol com eles, já montei um time, uma seleção e vamos lá. Jesus na veia, meu filho. Amém. E lá vai o Novo Testamento. Qualquer dúvida, Novo Testamento. Mas você está inventando. Não, qualquer dúvida, Novo Testamento. Está aqui. Deixa eu ler. Está aqui, está aqui. É sim, meu querido. Vamos lá. Isso é bom demais. Hoje eu vou evangelizar. E acho que vou aproveitar a hora do cafezinho. Olá, olha o segundo quadrinho. Esse olá significa abordagem. Bom dia, né? Olá, como vai? Parece que vai chover, né? Você não acha? Puxando o assunto. Geralmente é assim, né? Hoje vai chover, tem feito muito calor, muito frio, é mesmo, não sei o que tem. No Bradesco aqui, da Conselheiro, estava assim, aquele calor, todo mundo suportável, caixa demorando, cliente reclamando, e de repente um vira para mim, bem nervoso, já falando mal de todo mundo, isso aqui é uma porcaria, mas isso é mesmo, isso aqui é o fim do mundo, isso é o fim do mundo. Eu falei, o que você falou aí? É o fim do mundo. Eu falei, não é que você tem razão? É o fim do mundo mesmo. Como é que você sabe que é o fim do mundo? Pelas coisas que estão acontecendo aí, o gancho. Daqui a pouco, sem que eu percebesse. Aquela bagunça que estava ali na fila parou. Porque sem que eu percebesse, eu estava explicando, conversando com o outro sobre o fim do mundo. E dando a oportunidade dele participar do jeito dele. E daqui a pouco, na fila, como tinha muitos outros, talvez cristãos, ao ouvir, começaram a prestar atenção. E eu também não estava nem aí, meu filho. Você não tem que ter vergonha para falar, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonhe. Porque se você se envergonha do Evangelho, você está se envergonhando de Jesus Cristo. Vamos lá. Olá, como você vai? Parece que hoje vai chover. E agora? O que eu devo falar? É fácil o que eu devo falar, é uma historinha interessante. Evangelizar é comunicar o Evangelho, mas o que é Evangelho? Muita gente vai perguntar. Evangelho, logicamente, sintetizando, é boas novas do céu. Quando Jesus nasceu, os anjos vieram e disseram, eis que vos trago nova de alegria, é que nasceu na cidade de Belém o Salvador, o Messias, trago novas de alegria. Evangelho é novas de alegria do céu para os habitantes da terra. Lá o 2, comunicar o Evangelho é apresentar uma pessoa. Presta bem atenção, é apresentar uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo. Repito, comunicar o Evangelho é apresentar uma pessoa, é o que eu sempre falo. O Evangelho, o cristianismo, não é uma religião. É uma pessoa chamada Jesus Cristo. O 2, leia 2 Coríntios 2:2, vamos lá ver, 2 Coríntios 2:2. Olha, isso daqui é para a gente passo a passo. Você está com a sua Bíblia? Eita, vamos lá, 2 Coríntios 2:2. Vamos lá. 1 Coríntios, né? É 1 Coríntios, só que está 2:2, eu confundi. Veja bem, 2:2.
Pois nada, eita, Paulo aqui é a benção, ó. Paulo falando, ó, o caráter da pregação de Paulo. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora veja bem o 2, vamos pegar o contexto, né? Pois nada me propus saber entre vós, filosofia, história, conversa, nada. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E outra aqui terminando, o 4, ó, a minha palavra, está dizendo, a minha palavra ou a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, porque está falando na Grécia, Corinto, Grécia, filosofia, todo tipo de pensamento, o gnosticismo, Paulo combatendo isso ao mesmo tempo. Ele está dizendo aqui, ó, a minha mensagem, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração, ó, do Espírito e poder. Espírito, letra maiúscula, e poder, que é a presença do Espírito Santo de Deus, vírgula, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, filosofia, ideologia, mas no poder de Deus. Coisa linda, né? Então, a nossa palavra não tem que ser consistente de sabedoria, de filosofia, de muito falar e blá, blá, blá. Como Paulo, uma determinada situação, quando viram Paulo falar, sim, com aquela sabedoria, disseram, as muitas letras te enlouqueceram, as muitas letras te fazem delirar. Estavam achando que Paulo estava delirando, devido à sabedoria do Espírito que ele falava. As muitas letras o fazem delirar. Mas vamos lá, comunicar, já lemos aqui, né? Vamos passar para a página 3. Tem a pergunta, né? Que era o Evangelho de Paulo? Gente, isso aqui é uma pergunta. Nota aí, meu querido. Nota aí para você depois responder. O que era o Evangelho de Paulo? 2, 3. Jesus Cristo, ó, já vem, ó. Preste bem atenção que a resposta às vezes vem sempre na sequência, viu? Jesus Cristo crucificado. Mas falar do Evangelho é então falar de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então já vem lá embaixo. Logo na introdução da próxima, já vem a resposta. Olha como é fácil, como é indutivo, né? Jesus Cristo. Mas você já ouviu dizer que o Evangelho significa boas novas? Acabei de falar para você. Quando for falar do Evangelho, tenha cuidado em não apresentar um punhado de teologia. O que você tem que apresentar são as boas notícias a respeito de uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Dá lá. O exemplo do Novo Testamento, 2,5, está lá a resposta, Jesus Cristo. Mas, quando vem o maisinho aí, é um outro questionamento, né? O Novo Testamento começa com a narração de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os 4 livros que falam de Cristo especificamente chamam-se os 4 livros. Primeiro Mateus, segundo Marcos, Lucas e João, são chamados Evangelhos de Jesus. Cada um deles tem uma característica pessoal do Senhor Jesus Cristo. Cada um foi escrito com uma finalidade para um povo, né? Então está dizendo aqui, vamos lá. 5, né? O Novo Testamento começa com a narração da vida, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os 4 livros que falam de Cristo especificamente chamam-se Evangelho. Evangelho de Cristo, que vai narrar exatamente a vida, o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. 2,6. Assim, né? Assim o Evangelho é a apresentação da pessoa o Evangelho. Percebe bem, isso vai bater sempre, para você ter em mente que você está falando de uma pessoa, não de uma doutrina, não de uma igreja, não de um dogma. Quando isso aqui cai aqui, fica tão fácil, porque você tem intimidade com ele, você conhece ele. Alguém falou assim, mas você conhece? Sim, conheço. Quem é Jesus para mim? Eu conheço Jesus. Eu conheço. Quer conhecer ele como eu conheço? Então senta aqui e vamos lá.
né? Assim, o Evangelho é a apresentação da pessoa de, está lá 2 tracinhos, Jesus Cristo. Por isso que eu falei que é bem didático. Isso daqui você fazendo com um novo convertido, com uma pessoa que está interessada em ler a palavra, está lendo a palavra, e agora quer uma coisa com mais substância, assim, com mais objetividade, você pode sentar junto, chama-se discipulado, e você vai discipulando cada semana, ou cada 2 vezes por semana, ou cada uma vez por semana, você senta com aquela pessoa, faz aquela revisão, vê a palavra, lê, vê as lições, revê, repassa, repete, e com isso a pessoa vai desenvolvendo. Se eu tivesse isso no tempo que eu era novo convertido, misericórdia, naquela época não tinha nada, não tinha livro, não tinha literatura, não tinha nada para você. Eu com sede, só Bíblia, a única casa de publicação era a Casa da Publicação, era a Casa da Bíblia, na Senador Queiroz. Era acho que da igreja presbiteriana, então eram os livros totalmente assim. Então você não tinha nada, e a sua irmã que pudesse te orientar como novo convertido, dar um discipulado. O meu primeiro curso que eu fiz foi um curso chamado Abra Sua Bíblia, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu ouvi aquele programa, o programa dizia, Abra a Sua Bíblia. Então, eu fiz esse curso, Abra a Sua Bíblia. 12 lições, uma por mês, por correspondência. Eles mandavam para mim, num envelope fechado, eu estudava, assinava direitinho, devolvia. Isso foi 1 ano, meu primeiro curso, Abra a Sua Bíblia. Era o curso, mas o programa era a Voz da Profecia, adventista. Mas pastor, mas Jesus querido, olha, não interessa a doutrina dele, o pensamento deles, por quê? Não tinha outra alternativa, o Espírito Santo de Deus jogou isso na minha mão. O Espírito Santo de Deus dizia, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Isso você põe porque a lição pede, mas isso não, isso não. Me contaminei, me desviei? Não, o Espírito Santo é guia, meu querido. Se você não depender dele, aí fica difícil. Essa dependência dele, é ele que guia, é ele que orienta. Fica fácil as coisas, né? Vamos lá, onde eu parei, vamos lá. Aqui, 2,7, Jesus Cristo, ponto, já é a resposta, né? A morte de Cristo na cruz por nós, sua ressurreição, o que ele fez e ainda pode fazer, são os elementos que o são os elementos que constituem o Evangelho. Eu tenho outro também, que é apologético do livro de Atos dos Apóstolos, é mais ou menos nesse naipe aqui. Vai lá, vamos estudando, tem a lição, tem o escopo da lição, texto, contexto, e depois vem essa indução, te induzindo você através da pergunta e da resposta. É muito didático e prático, lembra que eu falei? Vamos lá. Jesus Cristo, a morte de Cristo na cruz por nós, sua ressurreição, o que ele fez e ainda pode fazer, são os elementos que o constituem, que constituem o Evangelho. O 2,8, página 12. No dia de Pentecostes em Jerusalém, quem pregou foi Pedro, hein? Jesus amado. Depois de 3 anos e meio, Pedro ouvindo Jesus, e quando chegou naquele dia, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, e quando ele levanta para falar para uma multidão de quase 5.000 pessoas ou mais, primeira vez que Pedro fala, primeira vez que Pedro prega, ele já diz, varões israelitas, já começa por aí, atenção, esses que estão aqui não estão bêbados porque passaram a noite embriagados, não. Isso que vocês estão lendo é o que está escrito no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, dizendo, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele vai lá em Joel, a mensagem dele começa lá em Joel, e termina naqueles dias, como que dizendo, Joel 2, 28, começa, não cumpriu-se, começa a se cumprir aqui, porque os últimos dias começaram exatamente ali, os últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dos últimos dias.
o evangelho a uma grande multidão. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Gente, 3.000. Tem outro lugar que coloca 3.000 almas. Almas simboliza pessoas, né? Se converteram naquele dia. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22 ao 37. É o sermão direitinho de Pedro, que Pedro está ali pregando a palavra. A respeito de quem foi a mensagem de Pedro? Ele falou sobre quem? Sobre Moisés? Sobre Abraão? Pode citá-lo, ter citado como referência. Mas qual foi o propósito, o objetivo final? Jesus Cristo. E o objetivo final e o propósito final é, hoje, nesses últimos dias, vocês viram o que aconteceu na cidade. Varão, Jesus Cristo, varão, aprovado por Deus, ele já começa ali. Né? A respeito de quem foi a mensagem de Pedro? De Jesus Cristo. Filipe também foi um grande evangelista. Ele levou o evangelho para Samaria. Deixe a Bíblia aberta em Atos 8 e leia Atos 8, 5. Vamos lá, está aqui pertinho, né? Esse dá para ir correndo. Atos 8, 5, Atos 8, 5, Atos 8, 5. Vamos lá. Eita, Atos 8, 5, vamos lá, mandou ler, vamos ler. Atos 8, 5 diz assim: descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. O propósito da mensagem é pregar a Jesus, não igreja, não denominação, não campanha, nem esse, nem aquele. A pessoa. Quando se prega a pessoa de Jesus, a outra pessoa do Espírito Santo glorifica o nome de Jesus e as coisas começam a acontecer. 2,9. Felipe também foi um grande evangelista, já lembra, né? Ele levou o evangelho para Samaria. Deixa a Bíblia aberta em Atos 8 e leia Atos 8, 5. A quem Felipe anunciava? Jesus Cristo. 2,10, página 13. Não se esqueça que também Pedro e Felipe pregaram o evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. Pregaram no poder do Espírito Santo. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 28. E sublinhe a resposta certa. Você vai sublinhar lá a resposta certa. O Espírito Santo deu a coragem, o poder, a oportunidade para comunicar o evangelho. A oportunidade, exatamente, ele foi dado ao Felipe, a coragem, teve coragem, e o que sobressai aqui é exatamente a oportunidade para comunicar o evangelho, né? Leia Atos dos Apóstolos 8, 26 a 35, o eunuco estava lendo, lembra que o eunuco estava voltando da adoração lá em Jerusalém, o superintendente do tesouro da rainha de Candace da Etiópia, ele vem voltando, lendo o rolo do livro Isaías em voz alta. E o Espírito Santo de Deus coloca Felipe exatamente do lado da carroça. A carroça passa e Felipe escuta o eunuco lendo em voz alta. E o Espírito Santo de Deus diz, acompanha a carroça. Mas a carroça estava correndo, então Felipe correndo do lado da carroça, vê que ceda, vê que obediência, vê como o Espírito Santo de Deus guia. E ele gritou dizendo, ei, você aí, você entende o que lê? E ele disse, ei, como eu vou entender se não há quem pregue? E então imediatamente mandou o cocheiro, o coach, parar a carruagem e disse, suba. E Felipe subiu ali e começa a desenvolver, da onde ele estava lendo, acho que Isaías 53, né? Dali Felipe puxou e anunciou quem? Jesus Cristo, né? A oportunidade, ler Atos dos Apóstolos 8, 26 a 35, e o eunuco estava lendo o profeta Isaías, para evangelizar o eunuco, sublime a resposta certa. Vai lá, A, B, C, D. Felipe explicou quem era Isaías. D. Felipe explicou quem eram os apóstolos. Felipe explicou as profecias até chegar em Jesus Cristo. Felipe deixou de lado o profeta Isaías e anunciou Jesus Cristo. Olha, nós podemos dizer que quase que as duas aí batem, mas
A mais correta aqui é Felipe explicou as profecias até chegar em Jesus. Começou do profeta Isaías até chegar em Jesus. Lá, 2:12. Felipe explicou as profecias até chegar em Jesus. Felipe aproveitou o interesse do eunuco, mas não se esqueceu da sua missão de falar de Jesus Cristo. E também ele falou do Evangelho com tanta propriedade que ele disse que era necessário se batizar. Ora, antes de Jesus ir embora, ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ele também passou por isso daí. É por isso que quando o eunuco, com a sua carruagem, um pouquinho mais adiante, eles veem água. A água pode ser um riacho, pode ser uma lagoa. E o eunuco diz: eis aí água, o que me impede de ser batizado? Aí Felipe diz: nada, se você crê de todo o coração. Nada, se você crê de todo o coração. Olha como é gostoso pregar o Evangelho, quando você não vai pregar com medo, você vai pregar com segurança, porque você conhece, você leu. Você não vai gaguejar. Você sabe quem é ele. É fácil apresentar o seu irmão. Quem é seu irmão carnal? O mais velho ou a mais velha? Quem ela é? Como ela é? Você vai dizer: olha, ela é assim, assim. Até o caráter dela, você vai dizer, o temperamento dela. E alguém vai dizer: mas você fala dela assim como, com muita propriedade. Você vai dizer: é lógico, seu bobão. Ela é minha irmã. É filha do mesmo pai, e é a mesma coisa de Jesus Cristo. Tão simples, o Evangelho hoje é tão simples. Os homens, o sistema que fazem as coisas complicadas, né? O 13. O apóstolo Paulo também foi um grande evangelista. O apóstolo Paulo foi um tremendo evangelista. Ele começou como pregador. Como pregador, depois se transformou em pregador, de pregador se transformou em evangelista, de evangelista ele se transformou em apóstolo e depois se transformou em mestre. Ele mesmo fala a evolução dele, né? Na página 14, desde o momento da sua conversão, Paulo, né, não deixou mais de pregar o Evangelho, a tempo e a fora de tempo. Leia Atos 9:20. O que é que Paulo pregava na sinagoga? Estou aqui pertinho, ó. Atos 9:20. Vamos lá. Está acompanhando? Você está vendo como vai ser fácil você seguir baixando aí o seu PDF? Deixa eu ver aqui se tem gente dormindo. Marcão, quanta gente dormindo? Meu Deus! Cadê o povo dormindo? Cadê? Onde você está? Eita, esse chat aqui. Esse chat é chato, né? Deixa eu ver aqui. Lúcio Tuano. Oh, boa noite, pastor Djalma. Um abraço, meu grande amigo Marcão. Deus abençoe a todos. Marcão, receba aí. Deixa eu ver. Vera Silva. Verinha, você estava dormindo, menino. Estava cochilando aí nesse sofazão seu aí que te abraça. Toma jeito, Verusca. Deixa eu ver quem mais. A Vodila, gente, a Vodila apareceu aqui. Ô Vodila, paz do Senhor, tudo bem? Débora Oliveira, Debrinha. Deixa eu ver quem mais aqui. Opa. Vera Silva, deixa eu ver quem mais. Maria Edna, ô minha querida, aparece aí. E para de ficar paparicando esse netinho seu aí. Ô mulher, o netinho dela tá que tá uma beleza. Acho que já fez um ano, né? Tá que tá uma beleza aquela criança lá, né? Vera Silva, Edinho. Opa, tô na área. Não empurra que é pênalti. Vovozona também tá presente. Tá dormindo não? Tô aqui, Débora. Vamos terminando aí, vamos lá. 9:20, vamos ler lá, Atos 9:20. Vamos lá. E o que é que Paulo, né? Tá, a pergunta é, o que é que Paulo pregava nas sinagogas? Está aqui. E logo, vírgula, na sinagoga pregava que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Agora, pegando o 19 para pegar o contexto, depois de ter comido, Paulo sentiu-se fortalecido
Esteve Paulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Você percebeu que não é igreja, é discípulo. É tudo formação de discípulos. Os discípulos se reuniam aqui, lá e acolá. E se espalhavam pelos rincões, pelos quadrantes da cidade, pelas vielas, pelos valados, pregando, falando, anunciando Jesus Cristo. Mas eles, toda a reunião dele era a reunião de discipulado. Estavam aprendendo, estavam lendo, estavam ensinando. É o que nós precisamos fazer, meu querido. Já está na hora de vocês serem mestres. Já está na hora de deixar de tomar sopinha e partir para uma picanha. Está na hora de nós começarmos a ensinar essa multidão que está aí, como um povo que não tem pastor, que não consegue discernir a mão direita da mão esquerda, não conhece neófitos da palavra de Deus. Vamos lá, querido, ajuda a gente aí nessa batalha, né? 14, pregava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, para falar do Evangelho, você não precisa conhecer teologia. Você não precisa ter lido a Bíblia toda, de capa a capa. Você precisa apresentar apenas a pessoa de Jesus Cristo. E para isso você tem que conhecer a pessoa de Jesus Cristo, por experiência. 15. Apresentar a Jesus Cristo o que ele fez e ainda pode fazer é apresentar o Evangelho. O que ele fez, o que ele pode fazer, o que ele vai fazer. Quem que apresenta isso? É o Evangelho. É anunciando o Evangelho. É através do Evangelho que nós sabemos o que ele fez, o que ele fará e o que ele pode fazer. 16. Então, o Evangelho, então, são as boas notícias a respeito de... Você percebeu que gira, nós estamos ali, ele é o foco. A mensagem é o foco. A notícia é ele. Ele é o centro da notícia. 17. O Evangelho é a história da vida. O Evangelho é a história da vida e da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então você já sabe ali o conteúdo. O que é os Evangelhos? O Evangelho está anunciando o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. 18. Escreva uma definição curta e simples do Evangelho. Você vai escrever uma definição curta e simples do Evangelho. 19. Você poderá ter escrito uma das seguintes definições. Você poderá ter escrito. Aqui, supondo que você escreveu. 1. O Evangelho é a história de Jesus. 2. O Evangelho é a história da vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. 3. O Evangelho é a pessoa de Cristo, o que ele fez e ainda pode fazer. E o 4, o Evangelho são as boas notícias a respeito de Jesus Cristo. Amém? Pode ser exatamente uma dessas 4 respostas que você poderá estar dando. Continue lendo. Marcão, estamos chegando aí? O que falar sobre Jesus? Jesus amado. Aqui já mudou o tema um pouco. Ó. O que falar sobre Jesus? Falar dele. O que? Sobre o que? 20. Agora surge a pergunta. Falar o que sobre Jesus? Você deverá dizer que Jesus é o Senhor e que pode transformar toda a sua vida. 21. Quase todas as pessoas já ouviram falar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É fácil crer de Cristo, mas muitos não creem na sua, muitos acreditam na sua morte, mas muitos não creem na sua ressurreição. Ele morreu, está morto, é como um profeta qualquer, né? 22. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã, inútil, mas cremos no que está escrito na palavra de Deus. Além disso, o poder que levantou Jesus dos mortos é o mesmo poder que transformou a nossa vida. O mesmo poder que levantou o corpo, a vida, o corpo de Jesus dos mortos, habita em nós, está escrito na palavra de Deus. Se o mesmo poder que levantou o corpo, levantou Jesus da morte, ele habita em nós. Então é por isso que nós já passamos da morte para a vida, porque nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram.
Como é lindo, meu querido. Talvez você que esteja aí ouvindo, não estou perguntando se você já aceitou Jesus, já levantou a mão, não estou falando isso. Estou perguntando, você conhece Jesus? Sabe quem é Ele? Você não gostaria de conhecê-lo? Não de ouvir falar, pastor, já levantei a mão, já sou até batizado. Não estou perguntando isso. Estou perguntando se você conhece quem é Jesus. Eu conheço eu conheço, deixa eu ver aqui, uma pessoa viva, né? Eu conheço aquele presidente americano, aquele galego lá. Eu conheço ele, pela televisão, por rádio, por tudo. Todo mundo conhece. Já ouviu falar? Todo mundo conhece. Mas você conhece de fato? Ou só de ouvir falar? Quando que você viu ele? Eu vi pela televisão, vi pelo rádio. Mas quando você conversou com ele? Nunca conversei com ele, então você não conhece. Ele conversou comigo. Aí sim, comunicação. O Evangelho é para nós termos com ele comunicação. Porque o Evangelho não é religião, o Evangelho é uma pessoa. Por isso que eu falo muito que nós temos que ter comunhão com a palavra. E ao termos comunhão com a palavra, eu estou tendo comunhão com Jesus Cristo, ao mesmo tempo o Espírito Santo. Meu querido, vamos lá. 22. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria em vão, inútil. Mas cremos que no que está escrito na palavra de Deus. Além disso, o poder que levantou Jesus dos mortos é o mesmo poder que transformou nossa vida. 23. Jesus, então, é o Senhor. Não porque ele morreu, mas porque ele, não só porque ele morreu, mas porque ele ressuscitou. Não só ressuscitou, ele está vivo, ele vive. Aí está toda a diferença. Aí vamos ler lá, para nós terminarmos, Romanos capítulo 10. Vamos lá, Romanos aqui pertinho. Romanos capítulo 10, versículo 9. Aqui nós vamos pensar só um versículo, mas sempre o texto e contexto é muito importante estar lendo, tá? Para uma compreensão maior. Leia Romanos 10, 9. Na igreja primitiva era necessário que cada cristão confessasse a Jesus Cristo como seu Senhor. Por quê? Porque ainda está o Império Romano, querido, o Império onde tinha César Senhor, César Senhor, e o resto do escravo. Porque quando havia a saudação no Império Romano, a saudação era essa, Ave César, o outro respondia, César Senhor, pronto, era a saudação, Ave, ave, salve, Ave César, César Senhor, essa era a saudação do Império Romano. Mas com a conversão dos romanos, com o poder do Evangelho, com Paulo naquela cidade, com o Espírito Santo, foi tomando conta até no interior do Palácio Real, tinha convertidos, tinha cristão. Aí a saudação no mercado começou a mudar. Alguém dizia, Ave César, e o cristão respondia, Jesus Cristo é Senhor. Ave César, Jesus Cristo é Senhor. Por quê? O que está acontecendo? Não é mais César o teu Senhor? Não, agora é Jesus Cristo. É isso que entrou o conflito. Estão crendo e estão pregando um novo Senhor, César. Foi aí que o interesse deles caiu sobre os cristãos, porque os cristãos estavam negando ele como Senhor. Eu tenho um Senhor, e o meu Senhor chama-se Jesus Cristo. É só uma pitadinha da história para você ficar vendo como é maravilhoso. Terminando lá o 22, o 25, Cristo deve ser aquele que dirige nossa vida, aquele que resolve nossos problemas. Ele deve ser o nosso Senhor, confirmando. Agora, lendo aqui Romanos 10, 9. Vamos lá, 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aqui está o cerne da confissão. Se com tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É desta maneira que a coisa funciona. Amém? Olha, gostaram? Um pouquinho diferente, né?
Anotaram tudo? Conseguiram entrar lá na página? Deixa eu marcar onde eu parei, né? Entra lá, consegue, entra, baixa no PDF. Se não conseguir, quinta-feira, eu apresento para você a apostila, ok, querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Marcão, como é que aprendeu aí, Marcão? Tá aprendendo? Você vai virar PhD, hein? Você vai virar mestre, hein? Doutor. Tudo que passa aqui, passa aí. Se você filtrou metade, misericórdia. Só Deus mesmo. Meus amados, vamos lá. Quinta-feira estamos aí, grande livro de Apocalipse. Quinta-feira passada nós paramos, nos detivemos no trono de Deus, né, Marcão? No trono de Deus, é a glória do trono de Deus, a manifestação do trono de Deus. As 4 criaturas, os serafins, os querubins, com 6 asas, né? Com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, né? E que diante do trono de Deus clamavam de dia e de noite, 24 horas, santo, 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 santo. Nós vimos 24 anciãos que estavam diante do trono de Deus, nessa formação, trono no meio, eles assim, representando o quê? 12 anciãos, representando as 12 tribos de Israel, e os 12 aqui representando os 12 apóstolos, ministrando de dia e de noite diante do trono de Deus. Mas acontece que diante do trono de Deus não tem dia nem noite, é a eternidade. Mas para que nós possamos entender, então cada hora na eternidade um ancião entra para ministrar louvores a Deus. Ele adianta e derruba a sua coroa e ministra durante 1 hora na eternidade a glória de Deus. Depois ele recua, depois ao outro, assim para que você possa entender dessa projeção de 24 horas por dia e de dia e de noite. Lá no céu não tem noite, mas aqui tem. Lá não tem dia, mas aqui tem. Para você entender essa formação. Venha, querido, quinta-feira vai ser bênção total, como tem sido em todas as quinta-feiras. Aguardamos você, convide alguém, esteja aqui presente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Marcão, fui. Deus te abençoe.